Acompanhe esta reflexão da IBNU a respeito da vitória sobre a morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, a esperança cristã. Sintonize IBNU, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho, divulgue nossas mensagens, nossos estudos, seja você também IBNU. Nesse dia especial, quando nós estamos em sintonia para celebrar a nossa vida em Deus por meio de Cristo Jesus, nós já pudemos adorar, pudemos celebrar, e ainda que o nosso coração esteja dolorido, tivemos uma semana difícil, estamos enfrentando luto, perdas, pessoas num momento muito complicado neste contexto de tribulação que o Brasil e toda a realidade do planeta está enfrentando. Mas mesmo assim nós temos um coração cheio de esperança e hoje nós vamos falar sobre vitória sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. A Bíblia diz: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda vocês estão em seus pecados. Neste caso, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E é interessante ainda ver o final do capítulo 15, que vai dizer o seguinte: quando, porém, versículo 54, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Um dos temas mais difíceis de lidarmos em qualquer contexto da nossa reflexão certamente é a morte. Porque a morte é aquela coisa estranha,
É algo que, por mais que a gente explique do ponto de vista natural e se compreenda biologicamente, a grande verdade é que ninguém consegue lidar com a morte de uma maneira absolutamente tranquila. Ou a pessoa fica atingida de uma maneira em que ela desconecta da realidade, ou a pessoa fica absolutamente tomada de tristeza intensa, ou a pessoa fica, inclusive, em alguns casos, revoltada. Alguns entram, de fato, numa situação de desespero, outros numa atitude letárgica completa, porque a Bíblia vai dizer que Deus nos cria com esse elemento de eternidade no coração, com esse desejo de prosseguir adiante. Então, a experiência difícil que nos marca, que até alguns filósofos contemporâneos trabalharam essa questão, né, dessa relação difícil de estranheza diante do mundo, com esse sentimento negativo que é um encaminhamento problemático para essa realidade da morte, que tem um papel de uma certa fascinação e ao mesmo tempo de dor intensa intraduzível. Como nós estamos diante da realidade da palavra de Deus, é muito impressionante ver a sabedoria bíblica, a diretriz de Deus, como é que a gente compreende todo esse cenário à luz da própria Escritura. E isso é importante porque essa situação de enfrentar a morte, que tem sido uma coisa forte e constante na experiência de várias pessoas neste momento difícil em todo o mundo, era uma realidade bastante premente e intensa na vida da igreja primitiva. Por quê? Porque nós estamos num cenário difícil, num cenário de um domínio de um império cruel, que tem a maior parte da população escravizada, uma série de pessoas vivendo em condições subhumanas. Então a vida média das pessoas ela é muito menor, especialmente a quem está submetido a esse tipo de tratamento perverso. E além disso, muitas dessas pessoas são executadas, elas passam por um momento de perseguição e de sofrimento, e aí começa-se a fazer perguntas. Quando você lê o Novo Testamento, né, nós temos 1 Coríntios aqui falando sobre isso, né, no capítulo 15, uma carta escrita em torno do ano 55, e até um pouquinho antes nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 4 também tratando desse assunto. Aí na década de 50, no meio do contexto das viagens missionárias de Paulo, particularmente aí estamos falando do momento da segunda e da terceira viagem, quando esse assunto é discutido. E a questão é a seguinte: o que acontece com quem morre? Onde estão os mortos? Como é que a gente entende essa situação? E aqui em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar claramente sobre um tema que foi levantado na discussão com a igreja de Corinto, em que algumas pessoas estavam dizendo o seguinte: olha, a pessoa morreu, mas a gente não pode ter uma esperança maior, porque ninguém pode afirmar que há ressurreição, até porque a gente sabe que em boa parte do contexto da época, com o pensamento grego, não se aceitava a ideia que alguém pudesse voltar para o corpo, porque o corpo não tinha o mesmo nível de dignidade que a alma tinha, então havia uma rejeição disso. Já na Bíblia, desde já do pensamento hebraico antigo, que já está presente, a expectativa é a expectativa de ressurreição. Então, Paulo vai dizer, olha, a ressurreição é uma realidade, a ressurreição ela é fato, e é tão importante porque se a gente não espera pela ressurreição, e se a gente não acredita em ressurreição, toda a mensagem do Evangelho está comprometida, porque ele vai dizer, Cristo Jesus ressuscitou de verdade. Ele é o primeiro, ele é, como diz o texto, as primícias dos que dormiram, e, portanto, a nossa esperança em relação ao enfrentamento da morte exatamente está na vitória de Cristo Jesus. E a coisa é tão séria, como nós lemos em 1 Coríntios 15,
que Paulo vai destacar lá que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, ela é vazia, a nossa pregação não tem valor nenhum, porque a nossa esperança está na ressurreição. E como é que a gente vê isso, né? A Bíblia vai nos dar uma ideia clara que a maneira como nós passamos por esse impacto enfrentando a morte é consequência da nossa ruptura diante de Deus, né? Desde o Éden, está dito lá, no dia em que o homem afrontasse a Deus, né, e desobedecesse a Deus, a realidade da morte estaria presente na experiência humana, né? Nós vemos ali, mot tamut, morrendo morrerás, com certeza estarás debaixo do poder da morte. E, portanto, a morte é uma realidade que está presente, ela é trabalhada na Bíblia, e quando nós vemos a redenção de Cristo Jesus, isso tem a ver com a esperança diante da morte. Agora, a pergunta que a gente levanta é como é que a gente lida com essa questão da morte? Como é que nós tratamos isso no momento em que essas circunstâncias acontecem? É interessante que a Bíblia, diferentemente do que muita gente pode imaginar, ela nos apresenta uma série de situações de pessoas que enfrentaram a situação de luto. Isso é muito forte, você vai ver, né, desde o começo, desde o livro de Gênesis, por exemplo, você vai ver a história de Jacó, né, quando Jacó ouviu falar que José tinha morrido, a sua situação de luto se estampa de maneira clara. Quando nós temos a morte dos patriarcas, né, ou até mesmo a morte das mulheres dos patriarcas no livro de Gênesis, a gente vê a morte de Jacó ou de José, nós vemos essa ênfase em que eles vão prantear, eles vão chorar, e no contexto bíblico esse choro era intenso, não era assim um choro de derramar um pouco de lágrima no canto do olho, era algo realmente forte e expressivo, né? Até se usa a expressão na Bíblia, passado os dias do luto, né, por causa de uma pessoa que havia falecido, e isso é tão forte que a gente vai ver isso apresentado, por exemplo, na vida de pessoas que foram protagonistas na Bíblia. Talvez um exemplo mais assim impressionante seja do nosso querido amigo Jó, no seu livro inspirativo, em que ele perde assim toda a família, os seus filhos todos, porque você sabe que perder um parente de mais idade, né, um amigo que já tinha tido uma vida longa, era uma coisa. Mas imagina o que é ouvir a notícia de que, olha, aconteceu um desastre, os seus filhos morreram. Essa é a experiência de Jó. É isso que você vê refletido, por exemplo, no grito de desespero de Davi quando o seu filho Absalão morre. Apesar dele ser um moço problemático e difícil, é isso que a gente vê nos salmos de lamento, é isso que a gente vê no coração de Noemi, no livro de Ruth, quando ela vê que o marido morreu, os 2 filhos morreram, e ela ficou somente com as 2 noras e vai terminar com uma só. Toda a sua história é marcada por esse sofrimento, por essa dor. E aí, o que a gente vai ver? A Bíblia ressalta esse lado tão pessoal, tão profundo, emocional, que tem a ver com o enfrentamento da realidade do luto, que é difícil da gente enfrentar. Por isso é interessante que a gente vê que o primeiro momento é de choque, né? O Jó mesmo fica assim, escuta, por que eu vinha nascer? Era melhor que eu não tivesse nem nascido para enfrentar todo tipo de dor que eu estou passando agora. Ele tem dificuldade de enfrentar. Você vê Davi chorando, Absalão, Absalão, meu filho, né? Você vê que é uma coisa absolutamente humana, que está marcado com o nosso aspecto emocional, relacional, de lidar com esse enfrentamento. Eu acho impressionante, por exemplo, Abacuque, quando ele ouve que vai haver a invasão e que a guerra vai chegar sobre Judá,
em que tanta gente vai morrer, ele fica consternado com isso, ele tem dificuldade de aceitar que Deus possa permitir e até mesmo enviar esses guerreiros contra Judá, e ele passa por um momento assim profundo de consternação e dificuldade de digerir isso, e até mesmo fica numa espécie de revolta, de rejeição, de ficar bravo com Deus, e não, Deus, isso não vai acontecer, não pode, não, como assim vai ter um monte de gente atingida por essa invasão e vai cair sobre esse povo aí? Então, essa realidade do luto, esse momento de conversar com Deus, de derramar o coração, de apresentar a alma, é absolutamente marcado como algo que faz parte da nossa experiência, que tem a ver com o consolo do coração, com o aprendizado em relação à vida e com o caminho do conforto que só Deus pode trazer. Isso é tão sério, isso é tão forte na Bíblia, que a gente vai, por exemplo, chegar na própria experiência de Jesus. Jesus é impressionante, Jesus faz o vento parar. Jesus dá ordem às ondas do mar e elas têm que obedecer. Jesus alimenta a multidão, multiplica os pães, ele transforma a água em vinho, ele faz milagres extraordinários. Quando Jesus chega ali em Betânia, quando ele vai encontrar ali Marta, Maria, João capítulo 11 nos fala, né, da morte de Lázaro. Interessante, João é um evangelho teológico. João está tratando de temas ligados à divindade do Senhor. O texto vai dizer com uma força única e particular: Jesus chorou. E alguém às vezes gosta de teorizar, não, Jesus chorou porque ele estava vendo o efeito do pecado no mundo. Não, Jesus, o texto diz, todo mundo comenta, vejam como ele o amava. Jesus chorou com a dor, né? Se Jesus, que é o Senhor, diante do seu amigo, que aliás ele vai ressuscitar em seguida, que já estava morto há 4 dias, ele chora diante da morte. A diretriz da parte de Deus para nós é que o nosso coração está completamente aberto diante de Deus para essa expressão de dor, de lamento, de dedicação do mais profundo da nossa alma para fazer isso diante de Deus. É absolutamente normal, compreensível e totalmente sintonizado com o que a gente vê nas Escrituras. Mas, diante dessa realidade, a gente enfrenta isso e, como a Bíblia mostra, existe um período para a gente poder lidar, né? E Deus nos dá a licença de expressar o nosso coração, a nossa consternação, a nossa dor, o nosso luto, como um aprendizado da parte do Senhor. Mas a pergunta é: como fica a nossa esperança e confiança real diante da morte? Porque, de fato, eu tenho visto, tenho participado de muitos sepultamentos e eu fico realmente impressionado. Pelo menos eu vejo 3 atitudes distintas na hora de enfrentar um sepultamento. Eu vejo pessoas, por exemplo, numa atitude letárgica, vazia, como quem está suspenso sobre o nada, sem saber no que pensar ou no que não pensar. Parece que a pessoa meio que esvaziou a mente e o coração e está absolutamente inerte, sem qualquer tipo de reação. Eu tenho visto em alguns casos, e não faz tanto tempo assim, de pessoas em profundo desespero, que nunca refletiu sobre a morte, nunca pensou sobre isso, tratou a vida como se a gente fosse ficar aqui para sempre. E essas pessoas realmente numa situação de completo desencontro, descompasso em relação à continuação de lidar com a realidade. E surpreendentemente, nós temos pessoas lidando com a morte com lágrimas e ao mesmo tempo com júbilo, com dor e ao mesmo tempo com o coração confortado,
com um sentimento profundo de saudades e de dificuldade de lidar com o momento, mas com o coração cheio de esperança e até mesmo de uma alegria diante da situação absolutamente esperançosa de quem partiu. E como é que a gente lida com isso? Olhando para a Escritura é interessante. Quer ver? A pergunta é: o que acontece quando alguém morre? Para onde vai essa pessoa? Qual que é a realidade da vida após a morte? Vale a pena ver, por exemplo, o que nós encontramos na vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo passou por diversas circunstâncias de quase morte, né, quando ele foi preso, e ele passou por momentos, inclusive, de tremendo sofrimento debaixo da perseguição que ele sofria. E ele vai dizer, a partir do versículo 21 do livro de Filipenses, capítulo 1, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Olha só que coisa, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olhando para vários testemunhos bíblicos, né, você lembra que quando Jesus está na cruz, e ele está no meio lá dos dois ladrões condenados, e ele vira para aquele ladrão, aquele que vai ser chamado assim, né, tradicionalmente de o bom ladrão, e quando ele fala com ele, ele diz para aquele homem: olha, o homem vira para ele e diz: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus responde para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olhando para esse texto, olhando também para o texto em que nós vamos ver a parábola que Jesus faz sobre o rico e o Lázaro, que está falando de uma discussão parabólica em cima de uma realidade, de algo que fazia sentido, que não era baseado em algo simplesmente fictício. E até mesmo, olhando para esse exemplo de Paulo aqui em Filipenses, que ele diz que ele até vê o morrer como lucro e que ele gostaria de estar com Cristo, a ideia que Paulo tem é que morrendo ele vai estar na presença de Deus, né? Esse elemento também associado, por exemplo, à morte de Estevão em Atos capítulo 7, quando ele, na hora da morte, ele vê, né, o Senhor e pede para que seja recebido ali o seu espírito, nós vamos ver que a pessoa que morre em aliança com Deus, na sintonia com Deus, vai para um estado de bem-aventurança, vai para um desfrutar de felicidade. Agora, a gente precisa ser muito claro nisso, que a Bíblia não diz que todas as pessoas vão para uma situação de bem-aventurança. É claro no Evangelho que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. A Bíblia não nos traz uma ideia que a gente está num processo de vir e voltar e morrer várias vezes, como se a gente pudesse viver uma vida com um nível menor de responsabilidade e atitude. Não, a ideia é que nós temos uma vida preciosa, cujo tempo deve ser tratado com bastante responsabilidade, e Deus nos traz uma oferta extraordinária de salvação através da morte de Cristo Jesus, que morreu por nós para nos trazer salvação, perdão de pecados e nos dar uma vida e uma vida eterna. Portanto, o texto bíblico deixa claro que algumas pessoas, quando vão para a realidade do mundo vindouro, elas não estarão numa situação de conforto, de tranquilidade, eles vão enfrentar aquilo que é o resultado do tipo de vida que tiveram. Um desdobramento das consequências da maneira como lidaram com Deus, com o próximo e consigo mesmo, e não entenderam a oferta de amor, de perdão de Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia é clara a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não venha morrer eternamente, mas
tenha a vida eterna. Por isso que a gente tem que viver a vida com essa atenção, porque em qualquer momento, como nós temos visto, o nosso dia final pode chegar. Então é necessário que a gente olhe a nossa vida, a gente entre em paz com Deus, Deus está disposto a perdoar os nossos pecados, Deus nos ama em Cristo Jesus e nos oferece vida e salvação eterna através do perdão dos pecados que Ele nos concede em Cristo. E essa realidade aparece aqui, né? Aparece de maneira nítida, como nós vemos na própria história do rico e Lázaro. Ali nós vemos alguém, né, que viveu a sua vida sem qualquer conexão com o reino de Deus e agora, do lado de lá, está numa situação de sofrimento. E nós vemos uma outra pessoa que parecia não estar bem aqui, mas do lado de lá está numa situação de bem-aventurança. É importante fazer isso, por quê? Porque Deus nos dá princípios, nos dá sabedoria para termos uma vida abençoada na nossa existência aqui. Mas a nossa existência, apesar de ser tão importante, tão valiosa, ela é um tempo de vida limitado em função da eternidade. Por isso, a decisão diante da realidade da eternidade é muito significativa, é decisiva, é fundamental, e eu quero convidar você a pensar seriamente sobre a sua relação com Deus, a sua situação de vida, para abrir o coração para o Evangelho, para a Palavra de Deus, porque nós estamos diante da experiência da nossa finitude. Então, entendendo a realidade do luto e entendendo o que acontece depois da morte, né, o corpo vai para a sepultura, a pessoa vai entrar ali na realidade da decomposição do corpo e o espírito, a parte não material do ser humano, que mantém a sua consciência, vai para esse momento ou de bem-aventurança, de felicidade, de desfrutar da presença de Deus, ou para uma situação de sofrimento, de condenação e de distância em relação a Deus. Mas a Bíblia não fala, por exemplo, como a gente acabou de ler aqui, 1 Coríntios 15, e aparece também 1 Tessalonicenses 4, não diz lá sobre aqueles que dormiram. Como assim dormiram? Dormir, no texto bíblico, nesses casos, não pode ser entendido literalmente. A Bíblia não quer dizer que a pessoa morre e fica dormindo. Paulo não diz, eu gostaria de morrer para ficar dormindo. Não, para estar com Cristo. Por que dormir aparece? Porque isso é uma linguagem que expressa aquilo que a gente vê diante de uma pessoa que acabou de falecer, que parece estar dormindo. Então isso é uma figura de linguagem que diz respeito de maneira, digamos assim, respeitosa, né? que trata de maneira honrada, né, a pessoa que faleceu, e de uma forma assim, não expressar a linguagem de maneira tão direta e pesada, não usa-se a expressão aqueles que dormiram, aqueles que dormem, né? Até porque essa linguagem é interessante, porque de fato quem está morto não está morto de maneira definitiva. Está, na verdade, apenas ali numa situação que a gente vê de olhos fechados, mas um dia, né, eles vão estar de novo em plena atividade. Então essas pessoas que dormiram são as que morreram e cujo espírito está na presença de Deus. A gente vai ver em Apocalipse, por exemplo, né, quando a gente vê o texto falando daqueles que estão dizendo até quando o Senhor não vingará o nosso sangue, né, porque quem são esses? São aqueles que vieram da grande tribulação e foram mortos, né, que era a experiência tão comum do cristianismo do primeiro século. Mas isso é o quê? Isso é o momento quando a alma se separa do corpo e nós estamos no ambiente da vida pós-morte, né? Que seria aquele mundo dos mortos, né? Aquilo que o Velho Testamento vai chamar da realidade do Sheol, e que aparece depois traduzido por Hades, né? E esse mundo dos mortos se divide entre o mundo dos que estão salvos e aqueles que estão numa condição de perdição. Mas a história não termina aí. Não termina aí por quê? Porque nós vamos ver na Bíblia que acontece a realidade que 1 Coríntios expressou com bastante clareza,
que é a realidade final da ressurreição. É muito interessante a gente observar o que o livro do Apocalipse vai nos falar a respeito disso, quando vai nos mostrar aquilo que envolve a ideia clara da ressurreição. Apocalipse capítulo 20, por exemplo, fala de duas ressurreições, de uma primeira ressurreição e de uma segunda ressurreição, e verso 6 diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E quando a gente lê um pouquinho adiante, o texto vai dizer: depois vi, no verso 11, um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A Bíblia vai nos deixar claro que existe um caminho futuro que vai envolver o momento do desfecho da história humana, quando chegar o momento final. Chega o momento final da minha vida aqui, eu vou estar em espírito, na realidade da eternidade, ou em sintonia com Deus, ou em ruptura com Deus. À medida em que todas as coisas que faltam se cumprir acontecerem, chegará o momento final, quando a Bíblia fala, por exemplo, de um reino de Cristo na terra de 1000 anos, e vai falar da realidade da eternidade absoluta no final, que vai acontecer diante do fato de que todos irão ressuscitar diante de Deus. E essa ressurreição é a ressurreição mesmo, é a volta ao corpo, como Cristo Jesus, que ressuscitou, e depois, quando teve gente, até o próprio apóstolo Tomé não acreditou, Jesus disse: pode colocar a mão aqui, veja aqui, confira, veja se um espírito pode ter carne e ossos. E Jesus comeu com eles, Jesus comprovou que estava vivo, e ele, como diz 1 Coríntios 15, é a primícia dos que morreram, dos que dormiram. Nesse sentido, Jesus é a comprovação de que a ressurreição estará garantida. E esse corpo da ressurreição é um corpo diferente, a Bíblia chama de corpo glorificado, é isso que 1 Coríntios fala da incorruptibilidade, é um corpo à semelhança de Cristo Jesus para aqueles que foram redimidos e salvos por Ele. Então, nessa realidade futura, quando nós teremos a nossa condição de eternidade diante de Deus, o corpo é novamente reunido ao Espírito. Esse corpo ressurreto, nesse momento em que você viu lá, o mar devolveu os mortos que nele havia, o Hades, o mundo dos mortos devolveu a todos aí, ao momento não só final da vida particular de cada pessoa, o momento final da trajetória da história diante da grande redenção que Deus está trazendo. E por causa disso, é que 1 Coríntios diz: pessoal, nós não precisamos ficar apavorados diante da morte, porque a morte é apenas essa separação. A gente sente, a gente chora, a gente tem a dor, a gente tem a saudade, a gente tem todo esse momento difícil, mas nós sabemos que quem morre em Cristo está na presença de Deus, Eu me consolei em vários lugares de pessoas queridas na minha vida quando eu pensei assim: olha, está melhor do que eu.
ele não está enfrentando, né, dificuldades que eu hoje enfrento aqui. Ele tinha uma doença difícil, ele estava sofrendo e agora a sua dor passou, acabou. Ele está livre disso, está na presença de Deus. E finalmente nós teremos o corpo incorruptível que não está sujeito à mesma fragilidade, à mesma limitação, às enfermidades na vida eterna no momento final. Mas a vida precisa ser vista do ponto de vista da responsabilidade diante de Deus. Você viu que não é ideia minha, não é um pensamento das igrejas cristãs ou evangélicas ou de qualquer tipo. Não, é a revelação de Deus na Escritura. Ela que diz que existe, no momento final da história, um julgamento diante do grande trono branco que aparece o Senhor, e lá nós vemos que há aqueles que são salvos e que estarão diante da presença de Deus, e aquele que não foi achado no livro da vida aparece aqui apresentado no lago de fogo, que é a segunda morte. E essa que é a preocupação. Enfrentar a morte é muito difícil, é dolorido, mas o problema não é simplesmente a morte do corpo, porque a morte do corpo nós temos a esperança e a convicção da ressurreição que é celebrada em 1 Coríntios 15. Interessante que Paulo vai usar um texto que vem lá de Oséias capítulo 13, verso 14, ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a sua ponta capaz de ferir? Onde está o seu aguilhão? Né? E aí ele vai dizer, né, que a morte foi tragada pela vitória, ela foi conquistada pela vitória, porque a esperança cristã é indestrutível. Mas aqueles que viveram a vida sem qualquer senso de responsabilidade, que não atenderam ao convite amável de perdão de Deus, que não reconheceram a necessidade de realinhar sua vida com o Criador do universo, o Senhor perdoador e salvador, essas pessoas necessariamente terão as consequências da sua própria vida e não estarão numa situação de bem-aventurança na realidade eterna. E diante desse cenário, eu quero terminar dizendo uma das coisas que mais maravilhosas e confortantes ao nosso coração. Nós vamos ver que essa igreja primitiva, sofrendo, sendo ameaçada, e vendo gente morrer todo dia, e fazendo perguntas sobre isso, é impressionante que esses seguidores de Jesus, do Senhor que ressuscitou dos mortos, eles tinham uma coragem, uma tranquilidade, uma segurança tão grande, que é impressionante, por exemplo, o caso quando alguns cristãos foram colocados em postes para serem queimados, né, na Via Ápia, um pouco depois do momento da história da igreja primitiva, essas pessoas morriam cantando. Morriam num estado de felicidade única, como você vê, por exemplo, na morte de Estevão, né, que quando ele está sendo atacado pelos seus algozes, ele não tem o coração cheio de ódio, ele não deseja, né, a semelhança do seu mestre Jesus, que na hora da morte diz: Pai, não perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então é interessante que Deus premia muitos dos seus santos na hora da morte com um momento de amor, de celebração, de perdão. É assim, tipo, eu tô conquistando a grande vitória, eu tô chegando no final da corrida do estádio, eu tô terminando a carreira, eu guardei a fé, eu tô chegando na presença de Deus, eu tô indo para o abraço do Pai no final da corrida. E são tantos testemunhos e exemplos de pessoas, né? Como se conta, por exemplo, do famoso evangelista Moody, que na hora da sua despedida, ele vira para os que estão à sua volta e diz: se isso é morte, oh, como é doce! E descansou na presença de Deus. Nós temos muitos casos extraordinários de pessoas, né? Eu me lembro até mesmo de uma pessoa relativamente próxima da minha convivência, que no momento da despedida, essa pessoa começa a pular dizendo: olha, o pessoal chegou aí, esse pessoal está cantando, quem que chamou eles para cantar nesse momento? E a pessoa, na verdade, já estava chegando do lado de lá
comemorando, achando, e todo mundo procurando quem estava cantando, mas só a pessoa estava ouvindo o coral de recepção na presença de Deus depois de viver a sua vida de maneira especial. Eu sempre fiquei impressionado de pessoas que eu vi viver a minha vida em sintonia com Deus, e quando eu cheguei no momento do sepultamento eu podia ver aquele semblante de descanso, aquele semblante até mesmo de sorriso, aquela coisa que representava que no momento final a pessoa de fato teve uma antecipação dessa realidade para estar na presença de Deus. Por isso é que o Apocalipse, mesmo sendo um livro de dor, que fala da perseguição, que mostra inclusive a perversidade e a dor desses que estão enfrentando a morte, e morte injusta, e morte em grande quantidade todo dia, é o livro que ao mesmo tempo você tem o lamento e a dor, e até o grito dizendo: Deus, quando o Senhor vai fazer justiça diante de tanta coisa absurda que está sendo feita contra nós? Esse é o mesmo livro que nos enche de esperança e que termina com cânticos de glorificação, de louvor, de adoração e de comemoração por causa da vitória última e definitiva do reino de Deus. E na sintonia com essa adoração apoteótica e grandiosa do Apocalipse, junto com o cântico de 1 Coríntios 15, a gente pode dizer assim: na esperança completa da vida eterna e da ressurreição futura, tragada foi a morte pela vitória. A nossa esperança inabalável é indestrutível, porque Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte, e por meio de Cristo Jesus nós temos vitória sobre a morte também. Deus console o nosso coração. O poder do Espírito de Deus trabalha a nossa interioridade com força e com o seu poder e com a sua graça, e Deus nos dê condição de continuar a servi-lo, a adorá-lo e continuar anunciando a verdade da vida eterna, da esperança em Deus, que tem vitória sobre a morte. Que Deus nos abençoe. Amém.